Umbanda e o poder da mediunidade. W. da Mata e Silva, Mestre Apacane, Livraria Freitas Bastos. Umbanda e o poder da mediunidade. Conserve o seu mediunato, a magia e o sexo do médium. As 3 categorias mediúnicas. A restrição ao elemento feminino. Os itens A, B, C, D e F e suas considerações. O adendo A. Médiuns, mediunidade, mediunismo, animismo. Quanto já não se tem falado e escrito a respeito? Há dezenas e dezenas de anos, ou melhor, há mais de um século, o dom da mediunidade e seus múltiplos aspectos foram e continuam sendo debatidos, através de vastíssima literatura, que desde o princípio ergueu-se, cresceu como um gigante e esparramou-se por toda parte, sempre firmada num certo conceito doutrinário de Allan Kardec. Esse conceito doutrinário ou foi um lapso de interpretação de Kardec, ou foi fruto de má tradução do original e se vem conservando assim, ou ainda pode ter sido um ponto de vista pessoal que ele quis firmar, a fim de propagar com mais força sua doutrina dos espíritos, em virtude da grande controvérsia suscitada e dos ataques que sofreu, pois a paixão dominava seus opositores naquela época. Tanto é que ele, Kardec, em seu Livro dos Médiuns, capítulo 14, página 166, 21ª edição, começa afirmando uma coisa de uma maneira um tanto vaga, e no final tenta consertar, o que faz quase incisivamente. Essa questão é a seguinte: Kardec diz que todo mundo ou que todas as pessoas são médiuns e logo a seguir faz uma espécie de retificação. Vamos transcrever literalmente para que o leitor possa meditar e tirar suas próprias deduções. Abre aspas. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é por esse fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuem alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns. Todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em que a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, e que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva, etc. Fecha aspas. Por aí, pelo próprio Kardec, subentende-se claramente que a criatura que se pode considerar médium mesmo, positivo de verdade, tem que ter algo de diferente das outras criaturas, ou seja, uma organização especial, isto é, certas aptidões ou qualidades excepcionais em seus organismos físico e astral, propriamente ditos. Não vamos repisar esse assunto que já debatemos em outra obra nossa, mas foi sobre a primeira afirmação de Kardec, logo no início do parágrafo, que toda a literatura, toda a linha doutrinária do chamado kardecismo se firmou para propagar a doutrina. Fizeram disso o cavalo de batalha. Tocaram-lhe as esporas, empunharam a lança e trombetearam. Todo mundo é médium, é só desenvolver. É o caso que se vê nas sessões kardecistas ou nos centros dessa corrente. Todo mundo por ali é considerado médium, dá passes, recebe e transmite mensagens, etc. No entanto, as mensagens mesmo, levadas em consideração como sendo de fato e de direito, são as de Chico Xavier. Assim é que podemos dizer, sem temer, estarmos incorrendo em erro ou precipitação, que o animismo, essa espécie de excitação psíquica, de sugestão mística, de fanatismo espirídico, está liquidando o que resta de mediunidade nos raros médiuns que ainda possam ser encontrados alhures. Pois assim como afirmamos desde 1956, em nossa obra Umbanda de Todos Nós, que a mediunidade estava sendo frenada, cancelada, mesmo por efeito da execução de uma lei que qualificamos de retração. Agora, mais do que nunca, reafirmamos essa verdade. A mediunidade
isto é, a faculdade mediúnica através das humanas criaturas, está em franca decadência, faliu. Não é fácil de se encontrar atualmente. Muitas pessoas que tenham conservado a sua faculdade mediúnica em estado positivo. E no que toca às sessões kardecistas, o que há mesmo é muita doutrinação, muito palavrório incisivo, mecanizado, muitas mensagens e comunicações anímicas, enfim, muita gente a falar bonito. Mas mediunidade mesmo, que é bom e que resolve, nada, sumiu como por encanto. Mas deixemos de lado a questão dos mediunismos, que possam acontecer por aqueles lados do kardecismo, e passemos a falar do poder da mediunidade ou do mediunato de Umbanda. Escolhemos esse termo do Livro dos Médiuns, do mencionado Kardec, por se aproximar bastante do sentido ou do valor dado aos médiuns próprios da corrente astral de Umbanda. Mediunato, disse um espírito a Kardec, é a missão providencial dos médiuns, porque agora sim é que a coisa vai ficar preta mesmo. Ora, para que o assunto que vai entrar possa cair na cadência, temos que dizer que qualquer um pode escrever ou falar de mediunidade de médiuns, dos fenômenos correlatos, baseado apenas no que leu e aprendeu nas obras do gênero, na doutrina dos centros e no que viu em suas sessões. Tudo isso está dentro de um certo padrão ou segue sempre direitinho as linhas justas do figurino traçado pela literatura dos interessados. Porém, falar, escrever, debatendo, escoimando, ensinando, elucidando sobre esse tipo de mediunidade que se processa pelos terreiros de Umbanda, é preciso estar bem por dentro de seu intrincado métier. E no mínimo ser um médium de sua faixa, porque ninguém pode levantar doutrina baseado tão somente no que os outros dizem sentir sobre os fenômenos das incorporações dos caboclos e pretos velhos. Notem, dizer sentir porque entre sintomas neuroanímicos, sugestões propriamente ditas ou fanatismo místico e vibrações de contato neuromediúnicos de fato há uma grande diferença. Há que saber escoimar. Há que saber discernir, senão confunde-se tudo, confundindo-se os outros, principalmente os inexperientes. E para que se possa falar sobre esses problemas, é preciso que se saiba o bastante sobre o poder do mediunato da corrente astral de Umbanda. Portanto, abordemos a questão dizendo, de início, que ser um médio de Umbanda, isto é, um veículo dos espíritos de caboclos, pretos velhos e outros de dentro da faixa, é uma condição excepcional, por ser, por sua vez, consequência de uma escolha especial, feita no plano astral antes mesmo do espírito encarnar. E essa escolha especial é feita de acordo com vários fatores de ordem astromagnética, isto é, de um processo apropriado sobre o corpo astral do ser que vai levar à faculdade mediúnica, ou energética, e por uma seriação de ligações morais e espirituais, envolvendo também determinadas aquisições, débitos e inclinações. Enfim, por um conjunto de ligações kármicas afins com essa citada corrente de Umbanda, quer no plano superior, no médio e no inferior, dos desencarnados e dos encarnados. Porque uma criatura pode ser médium, seja lá de que modalidade for, inclusive, é claro, de incorporação, de outras correntes ou setores. Porém, esse dom não a condiciona a se transformar num veículo próprio dos espíritos de caboclos e pretos velhos, crianças e muito menos de Exu. Espíritos esses que têm por função mediúnica exclusiva militar na corrente de Umbanda e sobre aparelhos pré-escolhidos, desde quando desencarnados, como dissemos. Se por acaso fazem mistura ou por força de uma circunstância qualquer, seu veículo é forçado a baixar numa ascensão kardecista ou de mesa, de outro ambiente qualquer. Uma coisa é certa, está deslocado de sua faixa, de sua corrente ou de seu ambiente vibratório de trabalho, de ação e reação inerentes à Umbanda. Veja-se no final deste capítulo o adendo A que se entrosa com este tópico. E ainda temos a acrescentar o seguinte:
O mediunato mesmo, isto é, a missão providencial, especial, com ordens e direitos de trabalhos mágicos ou de magia dentro da Umbanda, só é conferido a médium do sexo masculino. Mas por quê? Surpreso, irmão, essa escolha? Porque somente o médium masculino tem condições vibratórias para operar na magia, em face dos elementos de ligação e de força que os espíritos de caboclos, pretos velhos, exus e outros põem em ação, através de sua mediunidade, tendo em vista os inevitáveis entrechoques do astral inferior, que esse mesmo médium foi preparado para enfrentar, devido à sua própria natureza vibratória de elemento masculino, o que implica em dizer, pela qualidade energética de seu sistema nervoso ou de suas linhas de força ou corrente de energia especial dos chakras, não sujeita ao catamênio, ou seja, à influência lunar, preparada sob condições especiais. Todavia, com isso, não queremos dizer que ao elemento feminino tenha sido negada a condição de ser médium de Umbanda, dos caboclos, pretos velhos, etc. Não. A condição de ser também veículo dos espíritos de caboclos, pretos velhos e outros, a elas foi dada, porém como auxiliar, nunca na posição especial de comando vibratório igual ao do homem, em face das injunções de sua própria natureza feminina, sujeita muito mais à vaidade, à versatilidade, à excessiva imaginação, sobretudo passivo de sua vibração em relação com o fluxo mensal e a influência da lua. Não queremos dar opinião definitiva nessa questão de magia, mulher e lua, porque teríamos de levantar um véu perigosíssimo, completamente vedado aos não iniciados ou profanos. Cremos que, em face das explicações dadas, podemos deduzir que a faculdade mediúnica conferida à mulher para funcionar dentro da Umbanda não vem acompanhada do direito e da competente cobertura espiritual para operar na magia, e que, por extensão, lhe é vedado também consagrar ou preparar qualquer outra pessoa, no sentido direto do que na Umbanda se tem como uma iniciação, que nos candomblés se tem como feito no santo ou fazer a cabeça, etc. Portanto, cabe-nos dar o brado de alerta aos que já tenham adquirido um palmo de entendimento. Se você for médium homem e tiver sua iniciação consumada ou sua cabeça feita por médium mulher, deve procurar o quanto antes a cobertura de um comando vibratório masculino, ou seja, de sexo igual, porque para essa questão de mediunidade ou de magia de Umbanda, seu chakra ou sua glândula pineal deve estar fora de sintonia. E quanto ao grande número de babás mulheres que descambaram para certas práticas de magia negra e que, por via dessas coisas, ainda se arrogaram o direito de consagrar, fazer cabeça e até mesmo toda espécie de confusão mágica, usando exclusivamente os conhecimentos aprendidos a olho nu, de terreiro a terreiro, isso é questão do livre-arbítrio de cada uma. Porque protegidas ou com o consentimento de espíritos na categoria de guias e protetores na lei de Umbanda, essa é que não. Porque eles sabem muito bem qual é a significação da lei, isto é, sabem que a mulher não foi capacitada para casos de semelhante natureza. A cada um é dado comportar-se segundo a força ou a qualidade de sua natureza vibratória. Essa é a lei. E é por isso que estamos vendo as mulheres praticando a Umbanda mais do que os homens, loucamente, insensatamente, multiplicando os terreiros, pela sugestão de tanto bordado, rendinhas, fitinhas e coisinhas bonitinhas, arranjadas pelo seu gênio inventivo ou por suas inclinações. Por isso é que gostam de se enfeitar com esses lindinhos colares de louça e vidro multicores, miçangas, e com os ditos de pena e ainda por cima pintam as unhas para receber o caboclo. Irmão, você será capaz de resistir ou de poder se concentrar olhando um caboclinho nessas condições? Irmão, veja se você se lembra qual o poeta que escreveu isso. Vaidade, vaidade, teu nome é mulher. E certos médiuns homens? Esses, coitados, já sugestionados com tanto aparato, tanta coisinha bonita e vendo o domínio das mulheres crescer assustadoramente,
e a sambarcar o meio com tanto terreiro vistoso, passaram a imitá-las. Qual? Se podemos aceitar a vaidade da mulher, e nos é natural essa aceitação, 1000 vezes, como arranjarmos uma desculpa para aceitarmos a tola vaidade desses paspalhões? Os verdadeiros médiuns da corrente astral de Umbanda, que foram surgindo desde que ela iniciou seu movimento propriamente dito sobre o Brasil e por dentro dos cultos afro-brasileiros, têm que ser forçosamente enquadrados nestas 3 categorias. A. Os de karma probatório ou de simples função mediúnica auxiliar. B. Os de karma evolutivo ou dentro do mediunato, ou seja, de uma missão providencial salvadora. Nota de rodapé sobre missão. Não confundir a criatura médium dentro de seu mediunato, que não deixa de ser também uma missão providencial, porém mais afeita à fiel execução da faculdade mediúnica, com a criatura médium de um karma missionário, isto é, que sempre encarna com uma tarefa especial, que abrange vários aspectos, sempre de acordo com o valor de seu grau de iniciação. Aquele pode ter recebido a missão do mediunato, talvez pela primeira vez, e ainda sem ter nenhum grau de iniciação. Por isso se classifica como de karma evolutivo. E esse último, não. O seu grau de missionário já o acompanha, no mínimo por mais de 3 reencarnações. Retornando ao texto. C. Os de karma missionário ou dentro do duplo aspecto, o do mediunato e o do grau de médium magista. Passemos a definir o melhor possível essa questão um tanto complexa, difícil de ser explicada pela palavra escrita, pois nisso é que está a chave de todas as confusões reinantes. Na categoria A pode-se enquadrar a maioria dos médiuns que surgiram até o momento. Esses médiuns homens foram surgindo dentro de suas simples funções mediúnicas e sob a cobertura dos caboclos, pretos velhos e outros, no grau de protetores auxiliares de um plano mais inferior. Nota de rodapé. Ver nossa obra Umbanda de Todos Nós, que define num mapa essa classificação por planos e graus. Retornando ao texto. Foram surgindo simplesmente como médiuns de função auxiliar, devido mesmo a certas injunções da natureza kármica ou do plano mental em que estão situados. Os protetores que lhes deram ou dão cobertura também desceram ou vieram dentro de certas restrições, de certa ação limitada, porque não estão na categoria de magos, não alcançaram ainda a ordenação completa para todos os trabalhos. Não estão capacitados ainda para assumir responsabilidades de tamanho vulto. Todavia, como auxiliares dos outros protetores de graus mais elevados e dos guias, podem, dentro de certo âmbito, manipular determinados aspectos de ordem mágica, assim como agir, debaixo sempre da orientação ou da supervisão dos maiores, ou manipular certas oferendas simples, as rezas, os passes, as descargas ligeiras, certas afirmações e fixações leves, tudo de acordo com as suas capacidades ou conhecimentos relativos de protetores auxiliares. Nota de rodapé. Nesse meio ou categoria, algum desses médiums podem evoluir para as condições auxiliares superiores, dados os naturais impulsos de evolução dos mais credenciados ou predispostos, e ainda pela circunstância de terem recebido a cobertura mediúnica de um grau mais elevado. Retornando ao texto. Dentro ainda dessas condições estão incluídos os médiuns do sexo feminino da corrente astral de Umbanda. Foram e são, invariavelmente, médiuns de função auxiliar também. Nota de rodapé. Evidente que não temos autoridade para criar tal restrição à mulher na Umbanda. Essa restrição é tão antiga quanto a Terra. Na própria Bíblia, que realmente diz muitas verdades, Moisés já confirmava toda uma remotíssima tradição, quando, falando sobre a formação da mulher em Gênesis capítulo 2, versículo 18, assim grafou: Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que seja idônea. Portanto, cumprimos tão somente a nossa pequenina parte dentro da Umbanda, lembrando a lei. Retornando ao texto.
jamais receberam a outorga do mediunato e do magismo, isto é, a dupla condição que o grau de médium magistra traz. Bem entendido, essa limitação, essa restrição é imposta exclusivamente dentro da corrente astral de Umbanda ao elemento feminino, devido justamente a que essa corrente tem como uma de suas mais fortes razões de ser, ou como vértice principal de seu movimento vibratório de ação e reação, a força ou os poderes de manipulação dentro da magia. Porque o simples fato de fazer oferendas, certas afirmações, certas descargas ou certos movimentos leves ou de superfície de ordem mágica não implica em que se esteja diretamente dentro de uma força mágica completa. Não implica absolutamente em que se inclua isso na categoria de poderes inerentes a um mediunato ou na de um genuíno médium magista. Oferendas diversas todo mundo pode fazer, dessa ou daquela forma. Flores, velas, perfumes, certas bebidas, certos materiais, mesmo que já esteja dentro de um ato mágico ou da magia, porém restrito ao âmbito comum, limitado de seu real movimento, de sua completação, que abrange muitos outros fatores, não facultados ou não adequados justamente à capacidade de médiuns e de protetores na função de auxiliares. Para isso, ou para essa classe de médiuns ou de crentes, foi que lançamos várias obras, em que constam várias formas de oferendas, dentro de certos movimentos de ordem mágica ou de magia, para auxiliá-los nos primeiros passos ou nas suas possíveis andanças e práticas errôneas a esse respeito. Foram ensinamentos que se impuseram para alertá-los e socorrê-los. Na categoria B, pode-se enquadrar ainda essa ou aquela pequena parte de médiuns homens, que receberam a outorga do mediunato, ou seja, uma missão providencial, salvadora, dentro da corrente astral de Umbanda. Esses médiuns vieram sob a cobertura dos espíritos de caboclos, pretos velhos, etc., num grau de protetores mais elevados, alguns até no grau de guias. Sobre essa questão de mediunato é que o leitor deve se aplicar mais, lendo e relendo, para melhor discernir sobre a Umbanda tal como é, e não como parece ser. Vamos situá-la por itens. A. Temos a considerar que os verdadeiros médiuns da corrente astral de Umbanda, dentro do mediunato, têm surgido em pequeno número. Surgiram como veículos para a execução de certos poderes maiores de ordem mágica, terapêutica, espirítica, etc. Em suma, vieram para dar sequência a uma série de fenômenos ou de ações úteis, práticas, em benefício de seus semelhantes, por força da ação de algum guia de ligação ou de seus protetores mais afins. B. Se eles cumprirem a missão mediúnica com dignidade, isto é, jamais quebrando a linha moral que lhes foi traçada, não abusando de seus poderes ou de suas proteções afins, especialmente para objetivos escusos, não se desviando para exploração e, sobretudo, não se deixando fascinar pelo prestígio e pela adulação que fatalmente cercam todo médium bom, e ainda não se deixando enredar nas malhas do sexo ou do sensualismo, acabam se elevando à altura de atingir a iniciação astral ou o grau de médium magista. C. Dessa forma, no momento em que qualquer desses médiuns estiver cada vez mais capacitado, seus protetores, devido à sua linha de progresso e justa conduta, começam a lhes ensinar muita coisa, assim como o segredo de certas ervas e sua respectiva manipulação, quer para a parte terapêutica propriamente dita, quer para a parte de efeitos mágicos das defumações, dos banhos e fixações ou amacis. D. De par com isso, começarão a lhes revelar também certos mistérios da natureza, o ritual certo, a oferenda certa e mais profunda, dirigida aos elementos das matas, das águas de um modo geral, das pedras, da terra, bem como certos segredos da encruzilhada e outros pontos vitais, já dentro de um sistema mais vasto no âmbito direto da magia branca mormente quanto à sua defesa pessoal. E ele já estará caminhando, na altura em que melhor estiver se capacitando para ultrapassar o aprendizado dos 49 meses, a fim de receber a iniciação astral verdadeira, e pode até, de acordo com seus méritos, receber o grau de médium magista.
Atenção! Fator que é logo definido como a chegada de seu guia ou do protetor responsável desde o princípio de suas manifestações. Tudo que lhes fizer dentro dessa iniciação ou desse mediunato, dessa missão providencial, ainda estará sob a orientação ou as ordens diretas desses protetores ou do guia que por merecimento lhe coube. F. Por isso é que ele não pode ainda penetrar no âmbito da lei de salva, isto é, fazer qualquer cobrança legal sobre qualquer trabalho de magia por conta própria, porque ainda não adquiriu ou não trouxe a dupla condição de ser também um médium magista, questão delicadíssima que logo abordaremos em detalhes. Porque a parte que define o ser ou não ser um médium magista está ligada, para melhor entendimento, a essa outra parte que define os direitos da lei de salva, em face da magia e da competente outorga. Por causa dessa questão do ter ou não ter o direito da salva, é que os guias e protetores costumam ajudar muito seus corretos aparelhos na vida material deles, para que gozem de certo descanso, de conforto necessário para que tenham relativa saúde e paz de espírito, pois sem esses elementos ninguém pode dedicar-se à prática da caridade com abnegação ou boa vontade. Peçamos a alguém que esteja mal nutrido e preocupado com o feijão e arroz que vai ou não vai comer no dia de amanhã, para fazer uma caridade ou para pôr em ação seus dons mediúnicos ou seus poderes psíquicos, para ver se esse operador pode fazer isso de boa vontade ou se pode operar dentro de boas condições. Todos esses fatores dão ao médium da corrente astral de Umbanda muito prestígio, mas também lhe abre as portas da sedução, da vaidade e das facilidades com o elemento feminino e com o dinheiro. É lamentável dizê-lo, mas temos observado em nossos 42 anos de militância o estudo no meio umbandista que foram bem poucos os médiuns observados que se aguentaram com a mediunidade positiva até o fim. A maioria fracassou logo nos primeiros anos. Tem sido difícil para grande parte de médiuns homens segurar seus protetores por mais de 7 anos. Nesse prazo acontece sempre a fatal decaída, pela repetição de erros de aspecto moral e outros. E quanto à grande parte de médiuns femininos, são raros os que seguraram por mais de 3 anos. Uns e outros descambam sempre para o lado ou para o outro. O fato é que caem, deixam-se envolver e depois querem sustentar as glórias do passado pelo animismo, pela mistificação e coisas ainda piores. Já o dissemos e vamos repetir. É um fato consumado a decadência da mediunidade, seja onde for. Chafurdaram, mercantilizaram o dom mediúnico de tal forma, envolveram-no em práticas tais que foi impossível aos caboclos e pretos velhos permanecerem. É inadmissível querer passar atestado de imbecilidade aos guias e protetores, chamando-os ao som de berros, esgares, contorções, sambas de tambor e palmas, com miçangas, com charutos e o diabo a 4. Onde já se viu tamanha onda de fetiches e bugigangas ser atribuída aos caboclos e pretos velhos de Umbanda? Onde já se viu tantas estátuas pavorosas, ridículas, serem entronizadas a pai desse, pai aquele, caboclo tal e qual, Exu disso e daquilo? Onde já se viu tanto fetichismo grosseiro empurrado como mística de Umbanda? Onde já se viu tanta mitologia barata, tanta lenda de nação africana com milênios de atraso, decantados como mistérios de Umbanda? Onde já se viu tanta literatura rasteira com cheiro de ebó, doutrinar tanta infantilidade com um imprimatur de certas federações e uniões de Umbanda? E é por isso tudo que nunca proliferou tanto pai de santo e tanta mãe disse daquilo, como agora por esses Brasis. Transformaram a Umbanda numa indústria rendosa que começa nos terreiros e acaba nos ervanários ou nas casas de artigos religiosos de Umbanda, onde se vende de tudo, desde o pozinho que mata até o pozinho que suscita paixões, faz mudança, abre caminho, etc. Santo Deus! Como essa massa ingênua que gira nos terreiros gosta de ser enganada, ou melhor, de comprar ilusões. Dizer-se diretamente a muita gente boa que pula e grita nos terreiros, tidos e havidos como médiuns, que não tem caboclo nem preto velho na cabeça, é o mesmo que pedir um fuzilamento. Ninguém absolutamente quer largar o privilégio de ter o seu caboclo, o seu preto velho, o seu Exu.
E por conhecer justamente o ponto fraco dessa gente boa, é que os espertalhões estão por aí, vivendo a tripa forra, até tentando a política. Eles estão por aí mesmo, gritando no rádio, na televisão, nos jornais, nas revistas, nos livros, a sua profissão de fé, umbandista. Até os pais de santo fracassados, alcoólatras inveterados, são decantados por essa gangue do santo, vendedores de orixá. Agora, irmão, talvez você seja mesmo um digno médium bandista, sincero, firme e decidido, na fé ou na confiança desses inigualáveis amigos do astral, nossos caboclos e pretos velhos, dessa nossa muito querida e muito sagrada Umbanda. E assim sendo, vamos então expor para você o que é a magia em face da lei de salva, das operações mágicas, de abuso e outras coisas mais. Depois de ler o adendo A. Adendo A. Porém, nesses últimos anos, a corrente astral de Umbanda já começou a proceder também a uma certa interpenetração pela corrente kardecista, de vez que foi reconhecido pelo astral superior que ela está altamente necessitada desse reforço direto. Estamos quase em posição de poder afirmar ser um dos objetivos da corrente de Umbanda a absorção da chamada corrente kardecista para o seu sistema vibratório. Que os irmãos kardecistas não considerem isso uma heresia, pois se nos louvarmos a indiscutível mediunidade do Chico Xavier, encontraremos nas comunicações que recebeu dezenas de referências, entre as quais destacamos essa do irmão X, Humberto de Campos. Abre aspas, feliz daquele que tem como protetor um caboclo ou um preto velho. Fecha aspas. E tanto essa afirmativa do irmão X é uma incontestável verdade que o próprio Leopoldo Machado, um dos maiores vultos do espiritismo no Brasil, acabou abrindo largamente os braços e o coração à Umbanda. Pois não é segredo que tenha sido curado de uma ferida na perna por um preto velho dessa mesma Umbanda que ele tanto criticara. Essa entidade foi Pai Antônio. Assim, achamos até ridícula a aversão que certos meios ou setores kardecistas têm pela Umbanda, isto é, pelos espíritos de caboclos e pretos velhos. Está nos parecendo que nossos irmãos kardecistas, com muitas e honrosas exceções, só leem as obras de Kardec por alto, ou então não levam na devida conta o que elas ensinam. Deviam tomar contato também com a realidade umbandista através de sua legítima literatura. Atualmente, irmãos espíritas, a Umbanda possui sólida literatura ou seu próprio sistema filosófico, científico, metafísico, espirítico, fenomênico, mágico, ritualístico, terapêutico, doutrinário bastante definido. Não cabe mais aquela opinião apressada do Dr. Vantuil de Freitas, presidente da Federação Espírita Brasileira, quando sentenciou. Abre aspas. A Umbanda é espiritismo prático, mas sem doutrina. Fecha aspas. Cremos que atualmente esse ilustrado espírita não pode mais dizer a mesma coisa. É interessante ainda lembrarmos aos irmãos kardecistas que esses pretos velhos que eles tanto temem por julgá-los, por ignorância, espíritos atrasados, estão de vez em quando curando, ajudando e dando lições aos doutrinadores ou orientadores de mais relevo do citado meio espírita. O próprio Dr. Vantuil de Freitas conta em certa parte daquele seu opúsculo intitulado Uma Entrevista Sensacional, as provas que recebeu de um preto velho de terreiro, o pai Francisco, em 1932. Esse preto velho orientou, ajudou em várias circunstâncias que ele ressalva em seu opúsculo, e no final ainda lhe deu uma belíssima lição de sabedoria e humildade. Conta o Dr. Vantuil de Freitas que após esses contatos que teve com o pai Francisco, indo à sua costumeira sessão kardecista, lá comentou com o médium, senhora C, que tinha ido a uma sessão de Umbanda. Essa senhora o censurou por ter se metido nesse meio perigoso, impróprio para um homem de sua condição social, cultural, etc. E aconteceu que quando deram início à sessão, pela tal médium, senhora C, manifesta-se um espírito que logo consideram de grande elevação. Disse o presidente da Federação Espírita Brasileira textualmente. Abre aspas. Todos estávamos perplexos com a beleza doutrinária de sua explanação.
com o concatenado brilhante de suas frases, com os profundos conhecimentos evangélicos que nos apresentava, com tudo, enfim. Falou por algum tempo e, após ligeira pausa, continuou o mesmo espírito. Meus amigos, dirigir-me a vós, que já compreendei os vossos deveres, que já procurais aumentar os vossos conhecimentos através da leitura de boas obras, que já sentis a grandiosidade do Espiritismo. É fácil, é missão sem dificuldades e sem espinhos. Mas dirigir-me a criaturas ainda distanciadas das lições do Cristo, ainda presas às coisas da terra, às coisas das religiões em que foram criadas, é bem difícil, é sacrificial. Esses irmãos, entretanto, precisam ser amparados e encaminhados. E espíritos existem que escolhem essa missão, descendo às vezes de outros planos e adotando processos que possam tocar aqueles corações, preparando-os para o futuro que a todos espera. Eu sou Pai Francisco, o mesmo que atendeu o irmão Vantuil, através de um cavalo e que aqui não se manifestaria se não for a ordem recebida do seu guia de vossos trabalhos. Ficai na paz do Senhor. Fecha aspas. Como vê, caro leitor, aqui não há mais comentários a fazer. Outra figura de relevo escritor espírita em sua excelente obra, Afinal Quem Somos, por sinal honrada com o magistral prefácio de Monteiro Lobato, descreveu logo de início por que se tornou espírita. Conta o senhor Pedro Granja que, em certa altura da vida, impelido por determinadas contingências, chegou à conclusão de que o belo e o fraterno não existiam. Assaltados pelos egos da razão, a fé periclitou e a descrença se foi infiltrando em nosso espírito. Difamados por intrigas mesquinhas, éramos mordidos pelas serpes das calúnias e da inveja no mais puro de nossos sentimentos, a lealdade. Enfim, o Sr. Pedro Granja foi vítima da insidiosa calúnia e sofreu em silêncio seu duro abatimento moral. Quando tudo isso se passava em sua vida, foi convidado a assistir a uma sessão espírita e aceitou. Foi descrente, desiludido, e lá, apesar disso tudo, quem o salvou? Isto é, quem levantou sua fé quase morta? Foi um preto velho, que abordou o seu caso diretamente, a razão de seus sofrimentos, tudo com precisão, acabando por dizer-lhe que em menos de 10 meses o desenrolar de certos fatos poria à tona a sua inocência, a sua dignidade, etc. E tudo aconteceu conforme o previsto por este preto velho. E esse espírito, essa sombra amiga, como o chamou depois, que o orientou, ajudou e salvou daquele atordoamento moral, segundo suas próprias palavras. Aparentava o guinholesco sotaque africano. Se quiséssemos, citaríamos mais exemplos dentro do próprio meio kardecista. Então, para que essas intransigências, esses preconceitos de cor espirídica, se irão fatalmente cair no seio humilde dessa umbanda de todos nós? Elementos de magia sexual. Correlações. Auras compatíveis e incompatíveis. O comando cerebral, que promove as cargas energéticas mentais positivas e negativas, a qualidade dos pensamentos que forma e altera o aura de uma pessoa, vampirização astral e humana. Pensamentos são fluidos mentais ou correntes eletromagnéticas que podem atuar a qualquer distância, de acordo com a intensidade e objetivo. O aura de uma pessoa se forma pela força das projeções vibratórias de seu psicossomatismo, e pode se alterar para mais ou para menos, ou seja, do positivo para o negativo, tudo ligado às condições de saúde ou vitalidade dessa mesma pessoa. Enfim, o aura de uma pessoa é a emanação total de sua vitalidade psicofísica, que envolve o seu corpo como um halo colorido. Pode ser fotografado, pois ainda não é a alma ou o espírito dela. Vampirização é o ato ou ação astral ou humana, de sugar de outrem sua energia. Subsídios. A eletrônica avançada investigou e comprovou da geração e do uso da eletricidade ou dos fluidos eletromagnéticos nos animais e no homem.
O fato de que todos os seres vivos geram ondas eletromagnéticas já era conhecido há mais de 2.000 anos. Toda a vida animal depende da luz do Sol. O Sol inunda o espaço com as ondas eletromagnéticas e muitas delas são captadas pela Terra. A eletricidade e as ondas de rádio pertencem à família das ondas eletromagnéticas. Os músculos e os nervos, principalmente o cérebro, com mais de 10 milhões de neurônios sensitivos, há quem afirme de 16 a 30 milhões, emitem e captam correntes eletromagnéticas. Existe um constante fluxo e refluxo de elétrons em nosso corpo e cérebro. Há comprovações científicas de que existe uma correlação entre as variações no campo magnético terrestre com os distúrbios psicológicos em seres humanos. O perfeito controle de nosso sistema nervoso é promovido por semicondutores orgânicos, que são dispositivos eletrônicos vivos. Nota de rodapé. Podemos indicá-los fora do corpo astral, no corpo físico, especialmente no cérebro, pela hipófise e daí até a próstata, em todo aquele sistema de elementos celulares nervosos, os neurônios, com seus somas, dendritos, axônios, etc. Retornando ao texto. O cérebro gera sinais ditos de AM/FM. O homem já pode gerar conscientemente impulsos de ondas de rádio de alta frequência. Existem ondas cerebrais de ritmo alfa que, com a ajuda de equipamentos eletrônicos apropriados, podem comandar um interruptor simples de tipo liga e desliga. Experiências com esse tipo de ritmo alfa através do assentamento dos elétrodos de um eletroencefalógrafo no couro cabeludo de uma pessoa, na região occipital. Puderam ligar e desligar uma lâmpada, através de circuitos apropriados. Pois bem, esse tipo de onda ritmo alfa é um dos maiores geradores e dinamizadores do aura de uma pessoa. A potência de sua carga emissiva e receptiva depende das condições neuropsíquicas da pessoa. São essas condições que formam cargas energéticas positivas ou negativas. Depende. Além disso, essas ondas ou fluidos magnéticos, que são potenciados pelas imagens mentais que uma pessoa tem e alimenta, ainda promovem colorações especiais, que passam a circundar o cérebro, a cabeça, e irradiam pelo corpo todo. A isso se diz aura total. Exemplificações para o ângulo da magia sexual. Os auras de dois parceiros em permuta sexual, movidos pelo simples desejo carnal, ficam de colorido sanguíneo e fatalmente depois do ato há insatisfações psíquicas. Caem numa espécie de vazio mental. A permuta sexual com participação afetiva, amorosa, entre duas pessoas, modifica seus auras para um colorido vermelho puro, com reflexos amarelados. É benéfica, dá satisfação e descanso, isto é, produz uma descontração geral. O aura de uma pessoa com cargas energéticas mentais excessivamente autoritárias e que costuma exercer forte domínio sobre outra, fica cheio de bolhas grená. É o tipo de aura de percussão e que também agride a vitalidade e sensibilidade do parceiro. A parte contrária, percutida, pode ressentir-se e, nesse caso, vai enfraquecendo e toma uma coloração verde-cinza. E se houver permuta sexual, a parte dominada perde energias ou fluidos vitais e pode ficar com a chamada aura histérica ou de insatisfação ou revolta, passando a sofrer de dores de cabeça, nervosismos e angústia. Isso se estende também em grau muito maior a quem padece e aplica o ciúme com intensidade sobre determinado parceiro. Os auras de duas pessoas em permanente conflito de ideias ou de imposições mútuas se alteram tremendamente e tomam o colorido do cinza escuro, com reflexos sanguíneos. Transformam-se em auras de desgaste ou de cargas energéticas em choque. Podem provocar doenças, assim como derrame, enfarte, distúrbios circulatórios, espasmos nervosos, etc. E, por outro lado, permuta sexual entre ambos por muito tempo pode provocar na mulher até câncer uterino ou disfunções fortes do aparelho genital, fibromas,
frigidez, etc. No homem pode levar a doenças da próstata e a impotência. O aura ou as cargas energéticas mentais de uma pessoa que odeia toma coloração vermelho escura, dito vermelho roxo. Essa corrente mental é agressiva, essencialmente contundente e conforme a intensidade fere o corpo astral da pessoa visada, pela projeção potenciada pelo negativo de ondas do ritmo alfa, provocando intenso mal-estar nela, assim como irritabilidade, mau humor constante, etc. O emitente que odeia fica cheio de revolta, com tudo e com todos e acaba sofrendo das coronárias, com pressão sanguínea alta ou baixa, úlceras, gastrites, etc. Não é conveniente para o sensitivo manter permuta sexual com parceiro que padece de ódio crônico. O aura alimentado por cargas energéticas mentais de uma pessoa que padece de intensa inveja de outra toma uma coloração roxa e é uma das piores correntes mentais, de vez que se torna altamente vampirizante, sugadora, porque pode agir deprimindo a parte visada. Vai atuando por sucção atrativa fluídica sobre as linhas de força ou de vitalidade da outra, provocando bocejos, dores de cabeça e pelo corpo, com intenso mal-estar psíquico, que pode vir com depressões, insônias, além de bloquear no trabalho ou nas atividades funcionais, se a parte visada for desprevenida ou do tipo sensitivo. E se por acaso houver permuta sexual entre um par nessas condições, é um desastre. Acaba em aversão profunda do parceiro visado pelo outro. Agora também é certo que o invejoso cria em torno de si a chamada aura repulsiva ou antimagnética. O aura de pessoas doentes toma a coloração de um doirado bem pálido. O aura de pessoas bondosas, positivas, magnéticas é alimentado por cargas energéticas de ondas ritmo alfa, potenciadas, e toma tonalidade de dourado vivo, com bordas azuladas, conforme as vibrações afins emitidas. O aura do médium magista, ou mesmo do médium iniciado que exercita sua atividade psíquica e mediúnica positivamente, toma colorações que vão das variações do azul às do amarelo-ouro. O aura do médium que cura, se positiva, toma o colorido de verde puro. O aura ou a corrente mental do amor e carinho que uma pessoa possa emitir constantemente sobre outra é altamente benéfico, especialmente se essa pessoa que emite é magnética e exercita poderes psíquicos ou mediúnicos. Forma em torno da outra o chamado aura de proteção, porque a envolve em ondas ritmo alfa altamente potenciadas. Auras ideais. Duas pessoas que tenham ideais, pontos de vista, fortes tendências semelhantes estão vibrando em ondas ritmo alfa da mesma qualidade. Portanto, estão em permuta mental, positiva, dinamizando suas próprias linhas de força ou de energia, criando um campo de força ou de defesa maior para seus auras, isto é, podem formar uma dupla carga energética positiva contra baixas influências, além de erguer uma intensa corrente psicofísica de atração sexual elevada e altamente satisfatória, compensadora, revitalizante de descontração. Essas citadas condições de auras ideais são altamente aconselháveis para o médium magista, ou mesmo para uma pessoa que aplique seu potencial mediúnico com intensidade. Sua permuta sexual teria que se pautar pela seleção de um parceiro adequado. Caso contrário, seu pés ou seu aura vai sofrer impactos pelo atrito das ondas mentais de baixa frequência, que se sujeita a absorver de um parceiro inadequado, prejudicando assim o ritmo vibratório de seus chakras. Há de se levar na devida conta, expressamente, esses citados fatores, quando a vampirização parte do mundo astral por entidades negativas ou de atuação mandada. As entidades do baixo astral agem por sucção ou percussão contundente e constante sobre determinados chakras do corpo astral da pessoa visada, debilitando-os e provocando os mais sérios distúrbios no campo físico e psíquico do dito paciente. Enfim, individualidades encarnadas e desencarnadas, mesquinhas, egoístas, arrogantes, maldosas, invejosas, odientas,
podem prejudicar terrivelmente a outrem, através da emissão de ondas semelhantes às do ritmo alfa negativas. Todavia, convém lembrar que há defesas e até repulsões violentas dentro da magia branca contra esses citados ataques. Esses fatores são ângulos da magia sexual, que é uma ciência esotérica, que pode ser correlacionados com tipos hormonais masculinos e femininos, pelos signos, dentro dos elementos fogo, terra, água e ar, e pelo cabalismo afim. Correlacionados, é claro, por um médium magista e clarividente. Elementos de identificação para o clarividente. A aura da pessoa com ódio apresenta ou gera irradiações mentais com formas de garfo ou tridentes. O aura de pessoa com inveja, formas mentais em cone ou em V deitado. O aura de pessoa excessivamente autoritária ou agressiva, formas mentais em gancho. Auras de atrito ou em choque, formas mentais com X. Auras de bloqueio, irradiações mentais da cabeça em formas de linhas curvas. Auras de desgaste, irradiações mentais da cabeça com formas bem acentuadas de ganchos. Conselhos para quem se sentir visado ou atingido por um desses ou mais fatores. A. Procure um médium magista de verdade. E se não achar, B. Banhos de essência de verbena, homem, e alfazema, mulher. Assim, 7 gotas de alfazema pura num litro com água. Despejar da cabeça para baixo, mentalizando a cor amarela, o mais intenso que puder. C. Ou então faça mais forte assim. 7 gotas de essência pura de verbena, homem, ou alfazema, mulher, num litro d'água pura do mar ou de uma cachoeira ou de chuva. Despejar da cabeça para baixo, no banho, é claro. Porém, já na sua hora planetária, hora de seu planeta, e no segundo, terceiro e quarto dias da fase da lua cheia, várias vezes até se sentir bem, sempre nessa fase. Terceira parte. O que é um médium magista? A fúria do baixo astral, a lei de salve e a sua regra de cobrança legal, compensação e desgaste, o abuso e as consequências, a decaída. Todos sabem que a corrente astral de Umbanda não é, nunca foi, nem tem nenhuma semelhança com o sistema kardecista. Tanto manipula a direita como a esquerda, isto é, tem como parte integrante de seu movimento ou de sua razão de ser o uso das forças mágicas, ou seja, de magia. Com isso, não fica subentendido que toda pessoa médium de Umbanda possa manipular essas forças, fazer trabalhos. Não. Porque fazer despachos, ebós e outros arremedos qualquer iniciado por aí, por essas quimbandas pode fazer. Porém, não quer dizer absolutamente que esteja autorizado, que possua a necessária competência. Quem é que não sabe, hoje em dia, botar cachaça, charuto, farofa, dendê, pipoca e até galo preto com alguidar nas encruza? Bem como levar suas oferendazinhas de flores às cachoeiras, ao mar ou às praias com suas velhinhas? Quem é que não sabe hoje em dia em qualquer terreiro fazer uma lavagem de cabeça? De tanto ver repetirem-se as mesmas baboseiras, qualquer um desses médiuns corriqueiros acaba sabendo a coisa de cor e salteado. E justamente baseados nessa espécie de aprendizado é que muitos sabidos abriram terreiro, bancando o pai de santo, fazendo camarinha, vivendo folgadamente. Dinheiro, prestígio e mulher. O que importa em dizer? Destroçando a vida já ruim de muita gente boba. Mas não fossem os ingênuos, de que viveriam os espertalhões? Porém, isso não é e nunca foi a magia de Umbanda. Não é bem com esse material que se faz nem mesmo a própria magia de Quimbanda. Esses tipos de oferendas ou de elementos materiais podem servir sim, não diremos o contrário, mas para o pessoal da Quiumbanda, o que é muito diferente. Porque aí está uma grande chave de magia negra, fazer a entrega desse tipo de oferenda para os quiumbas, por intermédio de encruza de Exu. Também tem seu segredo. Tanto é que o verdadeiro médium magista jamais cairá na asneira de se comprometer diretamente com esses marginais do baixo astral.
Entenda a coisa quem quiser e puder. Laboram em lamentável erro os que se metem nisso sem estarem dentro do poder de seu mediunato ou sem a outorga da condição especial de ser um médium magista, quer pelo próprio conhecimento que só vem em relação com seu grau de iniciação, quer pela competente cobertura astral ou espiritual de seus guias e protetores. E esses guias e protetores só assumem essa cobertura total quando o médium é de fato um iniciado. Traz o grau que lhe confere o uso ou a manipulação dessa mesma magia do plano astral, antes mesmo de encarnar ou quando faz jus a esse grau, depois do competente aprendizado dentro da função mediúnica e consequente mérito. A criatura médium, assim definida, é que se pode qualificar positivamente de médium magista de Umbanda. Somente esse é que pode lidar com os mistérios da magia branca, e muito especialmente com os espinhos perigosos do lado chamado magia negra. Ninguém pode enfrentar a fúria do astral inferior contrariado, sem os indispensáveis escudos de defesa, senão tomba vítima das ciladas que lhe são armadas, mesmo que tenha protetores ou que seja um médio de Umbanda. E uma das maneiras das mais eficazes de que o astral inferior se serve para derrubar um médium magista, isto é, aquele que tem a outorga, a cobertura, os conhecimentos mágicos próprios para enfrentar este astral, é tentando fazê-lo infringir a regra da lei de salva, através de sutis projeções sobre o seu campo mental, na forma de flechadas fluídicas, para estimular um exagerado interesse pelo dinheiro ou a ganância. Mas o que é em verdade a lei de salva? Tentaremos explicar isso direitinho, pondo os pontos nos is, que é para tirarmos a máscara de muitos falsos chefes de terreiro ou babá, ou que outro qualificativo lhes queiram dar, que fazem disso a galinha de ovos de ouro. Essa lei de salva é tão antiga quanto o uso da magia. Existe desde que a humanidade nasceu. Os magos do passado jamais se descuidavam de sua regra, ou seja, da lei de compensação que rege toda e qualquer operação mágica, quer seja para empreendimentos de ordem material, quer implique em benefícios humanos de qualquer natureza, especialmente nos casos que são classificados na Umbanda como de demandas, descargas, desmanchos, etc. Dessa lei de salva ou regra de compensação sobre os trabalhos mágicos, nos dão notícia certos ensinamentos esotéricos dos primitivos magos ou sacerdotes egípcios com a denominação de lei de Amsha. Nenhum magista pode executar uma operação mágica tão somente com o pensamento e mãos vazias, isto é, sem os elementos materiais indispensáveis e adequados aos fins. Essa história de pura magia mental é conversa para entreter mentalidades infantis ou não experimentadas nesse mister. Qualquer ato ou ação de magia propriamente dita requer os materiais adequados, sejam eles grosseiros ou não. Vão dos vegetais às flores, aos perfumes, aos incensos, às plantas aromáticas, às águas dessa ou daquela procedência até ao sangue do galo ou do bode preto. A questão é definir o lado, ou é esquerda ou é direita, negra ou branca. Ora, como toda ação mágica traz sua reação, um desgaste, uma obrigação, ou uma responsabilidade, uma consequência imprevisível, em face do jogo das forças movimentadas, é imprescindível que o médium magista esteja acoberto ou que lhe seja fornecida a necessária cobertura material ou financeira a fim de poder enfrentar a qualquer instante essas possíveis condições. Então é forçoso que tenha uma compensação. Aí é que entra a chamada lei de salva, ou simplesmente a salva. Mesmo porque todo aquele que dentro da manipulação das forças mágicas ou de magia dá e dá sem receber nada, tende fatalmente a sofrer um desgaste, pela natural reação de uma lei oculta que podemos chamar de vampirização fluídica astral, que acaba por lhe enfraquecer as forças ou as energias psíquicas. E naturalmente o leitor, se é um médium iniciando de Umbanda, nessa altura deve estar interessadíssimo em saber como será essa compensação.
Claro, vamos dizer como é a regra, para que você possa extrair dela o que o seu senso de honestidade ditar. De quem tem, peça 3, tire 2 e dê 1 a quem não tem. E de quem não tem, nada peça e dê até do seu próprio vintém. Cremos que isso ficou bem claro. Todavia, vamos nos entender melhor ainda. É claro que essa lei de salva ou compensação própria e de uso exclusivo em determinados trabalhos de magia não pode ser aplicada em todos os trabalhinhos corriqueiros que se pretenda ser de ordem mágica. Para isso, já o dissemos, só quem pode manipular a magia da esquerda e da direita na Umbanda é um médium magista, e naturalmente as entidades, caboclos e pretos velhos e outros, também quando outorgados ou capacitados para isso. E já definimos como ele é, porque todo operário é digno de seu salário. Já o próprio Kardec reconhecia algo sobre a função mediúnica retribuída, mesmo levando-se na devida conta que por lá os trabalhos de certos médiuns não abrangiam um âmbito mágico propriamente considerado. Quando fez, após uma série de ponderações de ordem moral sobre o papel do médium, a seguinte observação, muito positiva até. Abre aspas. Postas de parte essas considerações morais, de nenhum modo contestamos a possibilidade de haver médiuns interesseiros, se bem que honrados e conscienciosos. Porquanto há gente honesta em todos os ofícios, apenas falamos do abuso. Mas é preciso convir, pelos motivos que expusemos, em que mais razão há para o abuso entre os médiuns retribuídos do que entre os que, considerando uma graça a faculdade mediúnica, não a utilizam senão para prestar serviço. O grau de confiança ou de desconfiança que se deve dar a um médium retribuído depende antes de tudo da estima que infundam seu caráter e sua moralidade, além das circunstâncias. O médium que, com um fim eminentemente sério e útil, se achasse impedido de empregar o seu tempo de outra maneira e, em consequência, se visse exonerado, não deve ser confundido com um médium especulador, com aquele que premeditadamente faça da sua mediunidade uma indústria, conforme o motivo e o fim. Podem, pois, os espíritos condenar, absolver e até auxiliar. Eles julgam mais a intenção do que o fato material. Página 347, Livro dos Médiuns, 21ª edição. Transcrição literal. Transcrevemos isso para que a intransigência kardecista, há honrosas exceções, quanto sentar o pau na Umbanda, inclua nisso o seu idolatrado Kardec. Bem, um médium magista de fato, compenetrado de suas responsabilidades e bastante tarimbado nas lides da magia, sabe que a qualquer momento pode estar sujeito a enfrentar os choques do astral inferior que ele combateu, mesmo porque de tempos em tempos precisa inapelavelmente refazer energias, tudo a par com certas afirmações ou preceitos especiais que sua atividade astral, espirítica e mágica requer, além de ter sempre que se pautar por um sistema de alimentação especial e uma exemplar conduta sexual, bem como, pelo menos uma vez por ano, se afastar para o campo, para aurir os ares da pura natureza vegetal. Por tudo isso, ele pode aplicar a lei de salva, que é a faculdade que lhe foi dada, de ser compensado nesses gêneros de trabalhos. Enquanto se conservar a ele cônscio desses direitos, e cônscio também do equilíbrio da regra, tudo está certo e tudo lhe correrá bem. Mas o que tem acontecido a muitos? Começam abusando da regra da lei de salva, começam a cobrar em demasia, já sem levar na devida conta quem tem mais ou quem tem menos, sem destinar coisa alguma a obras de caridade, deixando-se dominar pela ganância. Passam até a inventar que tudo é magia negra, e que os vão procurar para qualquer serviço ou com uma bazela qualquer estão magiados, e arrancam um dinheiro à torta e à direito, a ponto de, para manter tal situação, terem que derivar para a magia negra mesmo. Nessa altura, é lógico, já escorregaram para a exploração,
Já devem estar conscientes de que a qualquer instante podem entrar na força da pemba, porque erraram, continuam errando e infringiram as regras da magia, da qual também eram, dentro de seus graus, uns guardiões. É triste vermos como a queda desses verdadeiros médiuns magistas é vergonhosa, desastrosa até. Começa a acontecer cada uma esses infelizes desavenças no lar, separações, amigações, neuroses, bebida, jogo e uma série de pancadarias sem fim, inclusive o desastre econômico, com a perda do meio de vida regular que tenham. E no final de tudo, verdadeiros trapos humanos atiram-se à sarjeta. Mas não devemos confundir os casos de decadência com essa coisa que anda por aí, generalizando como Umbanda, com seus centros ou suas centenas de terreiros, onde se pratica de tudo. Onde todo mundo é médium, é pai de santo, é babalaô. Faz e desfaz, quer para explorar o santo, quer por vaidade, quer por ignorância e até para fins politiqueiros. Aí sim é que o negócio assume proporções incríveis, das quais confessamos não nos apraz ocupar em todos os seus ângulos. Todos esses, iniciados no orixá do santo ou no santo do orixá, praticam e ensinam a seus adeptos ou filhos de santo a praticar as coisas que eles aprenderam e fazem como magia de Umbanda, ou pasmem, como magia vermelha africana. Santo Deus de misericórdia, como essa gente se especializou em atrair e alimentar essa quiumbanda sorrateira e voraz. Como essa gente que se enterra e como empurram os outros para o mesmo buraco. Como essa gente faz preparações, batismos, confirmações, despachos, trabalhos e o diabo a quatro, sem medir consequências, porque não têm nem consciência do que fazem. Por causa disso, podemos afirmar com pleno conhecimento de causa, 90% desses tais terreiros vivem aos estouros. De vez em quando os jornais publicam cada uma. O caso é que se fosse apenas sobre eles, os pretensos chefes de terreiro, que a pancadaria astral descesse, vá lá. Mas o retorno, quando vem, e está sempre funcionando, se espalha por tudo quanto é médium. E gente mais chegada ao mandão. E na hora de a cobra piar, é um tal de correr gira, é um tal de querer escorar-se nos outros terreiros que só vendo. Nessas horas é que o corre-corre assume nuances que vão do medo, que domina as consciências pesadas ao desespero e ao ridículo. Por quê? Nenhum chefe de terreiro que se julgar sabido quer botar as mãozinhas nessas cumbucas cheias de saúvas. Tem medo também de ser mordido, mesmo porque, se a barba do vizinho ardeu, o melhor é botar a nossa de molho. E esse negócio de amparar filhos errados ou em estouro de outra gira não é negócio mesmo. E ainda sobre essa questão de ser ou não ser um médium magista ou um simples médium de Umbanda, vamos tentar elucidar mais uma faceta. Já dissemos que nem todos os médiuns de Umbanda são magistas, nem todos receberam essa condição especial, essa outorga. Diremos mais, nem todos os caboclos e pretos velhos e outros têm também essa outorga ou essa ordenação, esse direito de lidar com as forças mágicas ou de magia. Surpreso, irmão umbandista? Pois bem, nem todos os protetores da corrente de Umbanda estão no grau de guias e de outros mais elevados. A maioria de protetores auxiliares, que ainda não subiram à condição daqueles, isto é, de serem aceitos ou filiados à corrente branca dos magos do astral. O que lhes estará faltando para isso? A competência exigida? A experiência indispensável? A sabedoria adequada? Os segredos da ciência mágica? Uma complementação de ordem kármica? Talvez tudo isso ou parte disso, para poder entrar nessa citada ordenação. O fato é que nem todos os caboclos, pretos velhos, etc., têm as ordens e os direitos de trabalho para entrar com as leis da magia na órbita mediúnica de uma criatura médium de Umbanda. Por isso é que eles se definem logo no princípio positivo de suas manifestações, dizendo:
Trago essa ou aquela ordem. Posso fazer isso ou aquilo. Vou trabalhar dentro de tal ou qual limite, etc. Agora, se um médium, por conta própria, influenciado pelo que ouve e vê dos outros, e para que não o julguem mais fraco, começa a fazer aquilo que não deve ou a querer botar a mão onde não alcança, fiado na sua simples cobertura mediúnica, está errado, vai se embaralhar, vai se perder. É bom lembrarmos, com relação ao exposto, que cada qual usa de seu livre-arbítrio como quer. Nem Jesus pode limitar o exercício do livre-arbítrio de uma criatura, pois esse foi reconhecido por Deus, já na condição de ser livre, desde o princípio kármico desta via de evolução até o fim, por toda a eternidade. Somente Ele, Deus, que está acima de toda e qualquer lei, é que sabe por que assim foi, assim é e assim será. E como arremate nesses fundamentos, um médium de Umbanda pode não ter o grau ou a condição de magista, ser apenas um simples veículo dos protetores auxiliares, e nesse caso está fora de cogitação que possa ter na sua órbita mediúnica um guia magista. Está dentro somente dos poderes inerentes a seu mediunato, e ter entre seus protetores mais elevados um guia caboclo ou preto velho, possuidor da ordenação mágica ou de magia. Então esse protetor, esse guia pode, é claro, executar, através do médium, qualquer espécie de trabalho mágico, o que independe do livre-arbítrio do seu médium e de sua condição de ser ou não ser magista. Apenas a salva para a entidade de guarda do dito médium fica sempre a critério da entidade, que geralmente não pede essa compensação em dinheiro, ou pede em velas, óleo ou azeite para iluminação do congá ou outro elemento qualquer que julgue suprir essa injunção, mesmo que já esteja dentro dos itens A, B, C, D, E e F, páginas 65 e 66. E ainda quanto aos materiais usados na operação mágica ou trabalho, é ainda a própria entidade do médium que costuma pedir ou indicar, pois é ela quem vai operar ou executar. Finalmente, o que desejamos que fique bastante claro aqui é o seguinte: o médium que não é magista de berço ou que não conseguiu adquirir essa condição não tem autoridade para fazer trabalhos de magia por conta própria, pretendendo usar para seu proveito a lei de salva, fiado no seu protetor ou guia que é mago. Não. Ele não lhe dará cobertura para este fim. Essa entidade não pode arriscar-se a infringir a lei que rege o assunto, mesmo porque não costuma cobertar a insensatez ou a ganância do médium, e muito menos a sua teimosia, pois para isso já deu as diretrizes que ele, médium, deve seguir desde o princípio. Em suma, trabalhos de magia por conta própria, dentro da lei de salva, só pode manipular o genuíno médium magista que está outorgado, capacitado para isso. Tem ordens e direitos de trabalho, e, consequentemente, enquanto obedecer às regras da lei da magia, mormente nas cobranças legais da salva, tem toda a cobertura para tudo o que fizer. Fora disso é insensatez, é ignorância, é ousadia, é exploração, é vaidade ou é qualquer coisa que se queira ostentar ou pretender, mas nunca o uso de um direito que só tem quem pode. E ainda dentro desse arremate final, sobre tão complexo assunto, estamos certos de que o leitor, se for frequentador de terreiro, se está mais ou menos familiarizado com certos trabalhinhos, relacionado com uma aflição sua ou com alguma necessidade para a qual se valeu deles, ou mesmo se for um elemento vivo ou um estudioso do dito assunto. Deve estar pensando no caso desses trabalhos que fazem na chamada quimbanda ou no dito como catimbó. Isso é magia negra? Isso tem lei de salva? Bem, prezado irmão leitor, para o caso da chamada quimbanda, aí está mais uma faceta nodosa de difícil explicação. Geralmente todos pensam que as espécies de trabalhos que são executados naqueles lados, tudo é magia negra. Não é bem isso, mas esse conceito serve para uma tomada de orientação geral.
Magia negra é todo um sistema de operações no qual o operador é um mago negro que age com os necessários conhecimentos para essa ou aquela finalidade negativa e muitas vezes, mesmo dentro de um citado sistema, age também para fins positivos. A diferença que existe para a magia branca é que, naquela, o mago negro emprega outros materiais, grosseiros, próprios para certas forças ou determinadas classes de espíritos, mais grosseiros ainda. Por ali, a salva ou o pagamento é regra obrigatória em tudo e para tudo. Ali não se faz e nem se conhece diferença da regra. Tampouco se cogita das leis da magia. Dizem os magistas que a força mágica ou de magia é uma só. Segundo a operação ou o operador, é que pode ser atraída para a direita, magia branca, ou para a esquerda, magia negra. Isto é, toma tonalidade e muda sua corrente segundo a lei de atração, ou do plano mental e material inerente ao sistema que impera no ambiente ou às práticas empregadas pelo mago negro. Todavia, há uma diferença fundamental, e essa é a seguinte: todos os trabalhos executados pela chamada quimbanda, e cujo operador ou médium tem a sua força psíquica ou medianímica feita ou entrosada nesse sistema, estão fatalmente sujeitos ao retorno kármico e à queimação final por todo astral negro que ele usou. Esse retorno vem tão depressa, o karma do quimbandeiro atinge um certo transbordamento. Nenhum jamais escapou à inflexibilidade dessa lei. Eles estão por aí, caminhando a passos largos para o alcoolismo crônico, para o câncer, para a tuberculose, para as neuroses irreversíveis e para as obsedações que têm levado muitos ao suicídio e aos hospícios. Agora, quanto à magia branca, não há retorno kármico, nem queimação sobre o operador ou médium magista. Pode haver contra-ataques, ciladas, etc., do astral inferior que ele combate, mas isso não é um retorno kármico, porque o uso da magia branca é sempre positivo. Qualquer trabalho feito por ela implica numa finalidade positiva, num benefício. Portanto, não há queimação, que é uma espécie de cobrança do astral inferior que foi usado e que, nunca satisfeito faminto, via de regra, se volta contra o mago negro. Não lhe dá libertação, ou melhor, jamais larga a presa ou tira as garras de cima do infeliz mago, para marcá-lo até o seu desencarne, como mais um para o lado dele, desse astral inferior. E com relação ao tal de catimbó, hoje em dia perfeitamente disfarçado de candomblé, só podemos dizer que é um sistema tão degenerado que nem se pode, em sã consciência, compará-lo nem com quimbanda, nem com magia negra. Aquilo que fazem por aí é pura bruxaria. É algo que seria até aberrante enquadrar na magia negra, porque nem na chamada quimbanda fazem as coisas nefandas que por ali se realizam. Basta dizer que no puro catimbó nem Exu tem vez. Não se trabalha ali com essa classe de espíritos. Só podemos adiantar que as suas chamadas linhas de mestres e mestras, encantados, etc., são compostas de tudo aquilo que até dentro do que de mais baixo no astral inferior é recusado. São entidades que podemos classificar como a escória de tudo que existe no baixo astral. Por isso elas, essas entidades nefandas, se juntaram em maltas e se constituíram em algo separado, formando uma corrente própria, sem obedecerem a nada, a não ser aos desejos e sensações várias que os tornam afins. Os elementos humanos que praticam isso, acobertados por esse tipo de entidades, são os mesmos da corrente, com a diferença apenas de se encontrarem encarnados. Para que se tenha uma ideia sobre o intrincado métier das chamadas linhas do catimbó, com seus mestres e mestras, seria preciso militar no meio por alguns anos, tomar contato direto com a fala dessas entidades que por ali baixam e trabalham. Já dissemos que eles se juntam em agrupamentos afins no astral, formando cada uma dessas junções ou agrupamentos um sistema de ação própria, que geralmente é dirigido por um chefe ou rei. Portanto, formam-se em reinos sob o comando de um mais temido entre eles,
quer por seus conhecimentos, quer por sua atuação decisiva nas mais intrincadas demandas ou malefícios. Assim é que determinados mestres encantados, como dizem por aí, pertencem a determinados reinos, como os de Juajucá, Cipoal, Ondinas e outros. Não quer dizer que esses mestres de linhas sejam rigorosamente espíritos atrasados, ignorantes, no sentido de que lhes falte certo gênero de sabedoria, de experimentações. Não. Muitos que por ali são mestres já passaram por inúmeras encarnações, foram até reis, príncipes, grandes sacerdotes, etc. Faltam-lhes, porém, o entendimento espiritual, ou seja, adquiriram através dos milênios, por suas ações e reações, tão terrível endurecimento espiritual a ponto de construírem um karma tão negro e com um tamanho entrelaçamento de causas e efeitos que dificilmente dão conta de suas situações, tal o cascão que os envolve. Um dia, naturalmente, um raio de luz espiritual por ali há de penetrar. Mas até lá, quanto tempo ainda levarão dentro desse estado de consciência? Acontece cada caso interessante dentro desse sistema conhecido como catimbó. Por exemplo, se um aparelho juremado, como chefe, tem sua mediunidade afim a um mestre X do reino de Juajucá, outro pode tê-la afim pelo seu mestre de cabeça ao reino do Cipoal ou de Ondinas, etc. Todos estão dentro desse sistema já citado como catimbó, porém com ações e reações ou execução de trabalhos independentes ou particulares. Tanto é que pavorosas demandas têm havido entre catimbozeiros, implicando isso também lutas astrais de reino a reino. Cada mestre de linha que atua através de certo aparelho não quer perder de forma alguma para outro mestre de linha de outro reino. Essas lutas ou essas demandas de reino a reino produzem como que uma espécie de divisão de forças negras. E é por isso que o império do astral inferior ainda não atingiu as proporções desejadas por eles, os magos negros, no plano físico propriamente dito. Essa luta entre os próprios do baixo astral é tão antiga quanto o orgulho, a ambição e o desejo de poder entre a maior parte dos seres carnados e desencarnados. Haja vista que o desaparecimento da Atlântida e da Lemúria se verificou por causas cósmicas e devido principalmente à malversação dos poderes mágicos, os quais foram extensamente usados uns contra os outros, chegando ao ponto de produzir os desastres de que nos fala toda a tradição oculta. Em suma, abusaram da magia negra a tal ponto que se fez necessária uma execução kármica pelo governo oculto do mundo, ou seja, pela confraria dos espíritos ancestrais. Título: Como manter o seu mediunato, as 12 observações vitais, defenda-se do astral inferior, a observação especial. Yalorixá só pode ser sacerdotisa de função auxiliar, o comando vibratório foi sempre masculino, as mulheres pretendem inverter a regra do arcano, uma alteração de caráter genético na raça pré-adâmica e o desvio, a precipitação sexual de Eva, a mulher, e a sua condenação pelo Senhor Deus, segundo Moisés, o mago, o hermafroditismo, o paraíso e o cancelamento obrigatório na função geradora. O próprio Paulo, o apóstolo, reafirmou a palavra divina e a lei kármica que situaram a mulher exclusivamente na função auxiliadora. O adendo B e o adendo C. Texto. Irmão, se você sabe conscientemente, isto é, se não é um desses que costumam cair sempre na conversa manhosa de certos pais de santo que conseguem sugestioná-lo, dizendo que você é o tal, tem guias maravilhosos e uma mediunidade formidável para assegurá-lo no seu terreiro para interesses diversos, que tem mediunidade de fato ou que tem o mediunato em si e pretende conservá-lo, preservando-o das confusões reinantes, das influenciações negativas dos ambientes afins e das consequentes e fatais decaídas,
Convém meditar seriamente no que se segue, caso esteja mesmo frequentando algum terreiro, por não ser ainda dirigente de nenhum. Primeiro, observar serena e friamente o ambiente moral e astral do terreiro que frequenta. Verificar de alguma forma se o médium-chefe tem boa conduta, ou seja, se tem moral suficiente para tal encargo. Veja se ele é um dos que alimentam casos amorosos dentro do terreiro, mesmo sendo solteiro ou viúvo, pior ainda se for casado. Caso afirmativo, não se iluda. Quem não tem moral, não tem caboclo, nem preto velho de verdade. Não caia na asneira de deixar que um quiumba, através de mediunidade desse tal chefe, possa influenciar seu aura e mesmo ditar preceitos e, sobretudo, pôr as suas mãos sujas em sua cabeça. Entendeu? Segundo, veja se no terreiro, mesmo que o chefe tenha boa moral com o elemento feminino, ocorre certa ordem de trabalhos pesados, envolvendo oferendas grosseiras para fins escusos, a poder de dinheiro. Se isso acontece, tenha cautela. Não bote suas mãos nesse lodo astral, pois isso é uma perigosa armadilha, um jogo duvidoso com as forças negras que sempre explodem pelo retorno, no entrechoque dos apetites desse mesmo astral inferior. Em suma, se você tem participado dessas coisas a pedido do tal médium-chefe, pode crer que está também endividado. Sua parte na pancadaria e no estrondo final é certa. Terceiro, veja se no terreiro ocorrem frequentemente mexericos, rivalidades, brigas, desentendimentos entre médiuns. Se acontece muito isso, tenha cuidado. É sinal inequívoco de que o ambiente já foi invadido pela quimbanda solerte. Traiçoeira. Você ainda está se expondo ao ricochete dos outros. Vai receber também a sua parte, dado que você participa desse mesmo ambiente confuso. Quarto, veja se no seu terreiro batem tambores, palmas em ritmo de samba, confusamente, barulhentemente, para excitar, movimentar a roda dos médiuns, porque assim tudo vira agitação psíquica, frenesi, e o animismo vai imperar. Você pode observar. Todo mundo gira, grita, pula e se contorce com o santo imaginário. E você, que tem mediunidade mesmo, acaba se deixando envolver na onda desse alarido. Então você ou foge ou tende fatalmente a atrofiar os seus fluidos de contato, as suas ligações, pois para caboclo e preto velho de fato chegar, incorporar, precisa encontrar um médium sereno, equilibrado em seu psiquismo, em sua saúde física propriamente compreendida. Enfim, você deve compreender que a mediunidade requer harmonia pessoal e ambiente adequado. Quinto, veja se o chefe do seu terreiro é dos que vivem levando a turma às cachoeiras, e lá procede a disparatados preceitos com lavagens de cabeça, envolvendo sangue, bebidas alcoólicas e outros ingredientes pesados. Fuja de se submeter a essas coisas, porque o único benefício ou malefício que você pode obter com isso é sujar seu aura. É ficar encharcado de larvas astrais, que vorazmente se grudarão a seu corpo astral, a fim de sugar suas emanações, provenientes desses elementos usados. E em face disso, caboclo e preto velho se afastam cada vez mais de você. Se duvida do que estamos dizendo, caso já se tenha submetido a tais preceitos, faça um recolhimento. Medite honestamente, conscientemente, sobre suas posteriores condições mediúnicas e, na certa, se quer ser leal consigo, chegará à conclusão de que suas incorporações estão muito duvidosas. Irmão, não compre nem venda ilusões a você mesmo. Veja no final deste capítulo o adendo B, que complementa esse tópico. Sexto, então, se você é um bom médium, que ainda não está viciado, que ainda não caiu no animismo infantil dos terreiros, que ainda não se deixou sugestionar de formas piores ou pela tola vaidade de ser o possuidor do melhor caboclo, do melhor preto velho e do Exu mais forte, você precisa saber ou relembrar constantemente para que possa ir doutrinando seus pares mais atrasados, que existe mesmo grande diferença entre Umbanda e Candomblé, ou ritual de nação africana.
questão que fazemos empenho em definir tanto por aqui como eles por lá. Veja também o adendo C que diz respeito ao assunto deste tópico. 7º. A Umbanda, prezado irmão, é uma corrente formada pelos espíritos de caboclos, pretos velhos, crianças, etc. Nasceu ou foi lançada sobre o Brasil pela necessidade que se impôs de socorrer em massa de adeptos dos cultos afro-brasileiros, que vinha e ainda vem sendo arrastada através das práticas do fetichismo africano e do que ainda resta da pagelança de nossos índios. Tudo isso se confundindo hoje em dia com o que chamam de macumba, candomblé e outras denominações comuns. Mas, no fundo, a coisa que está sendo mais praticada mesmo é o chamado catimbó. É bom ainda que você saiba que muitos desses sistemas estão mesclados de sincretismo, isto é, aceitam dentro de suas crenças e de sua mística vários santos da Igreja Católica Romana e fazem festejos nos dias que lhes são consagrados, assim como se eles representassem os orixás. Catimbó é um sistema que enfeixa as práticas degeneradas dos africanos e dos nossos índios, onde os espíritos invocados tanto podem ser os encantados caboclos como outros quaisquer. Por lá se fala muito em linha da Jurema, e tem como base um certo rito que faz com que o crente ou iniciando se torne juremado. 8º. Saiba ainda que ritual de nação africana puro não existe mais e que todos já se mascararam de Umbanda, pois que foram deturpados há séculos de sua tradição correta, porque no passado, em nenhum culto africano puro, notadamente no que predominou no Brasil, o ritual Nagô ou Yorubá aceitavam eguns, ou seja, todo e qualquer espírito que já tivesse passado pela vida terrena, sujeito, é claro, às reencarnações. Ali os eguns eram repelidos, só aceitavam ou evocavam seus orixás, que, segundo a própria mística corrente, são espíritos superiores, donos dos elementos da natureza e que jamais passaram pela vida terrena ou encarnaram. Todavia, na concepção popular dos africanos, persistem várias lendas sobre orixás, nas quais uns foram reis, outros príncipes da terra, casaram, brigaram, amaram, etc. A essas coisas, os tatás e babalaôs daqui cantam loas e dizem que são da tradição verdadeira. 9º. Agora entenda. Caboclos, pretos velhos, crianças, exus e outros são eguns, que já passaram pela vida terrena. Portanto, como se compreende que a tradição africana do santo se tenha degenerado tanto a ponto de ser invadida pelos eguns? 10º. Muito simples, e já dissemos isso com palavras de sentido mais elevado. Tudo degenerou. Tudo vinha e ainda se vem mantendo num atraso horroroso. Não podia continuar sempre assim. Foi quando a providência divina mandou socorro para essa massa de crentes desses sistemas avariados. E esse socorro veio pela mediunidade de uns e de outros, com os caboclos, os pretos velhos e outros, fazendo surgir a Umbanda dentro desse citado meio, na forma de um movimento novo para tentar a salvação de seus adeptos dos abismos da magia negra, grosseira, inferior e até o momento ainda praticada. 11º. Então fica esclarecido agora que o mediunato na Umbanda é poder na luz, é mediunidade na harmonia e na caridade, para combater as forças da sombra, da treva, da ignorância. 12º. Caboclos e pretos velhos não aceitam e até abominam, porque combatem, essas práticas de uso comum nos tais terreiros, que envolvem matanças de animais, oferendas grosseiras e similares. Qual mentalidade que, tendo uma gota de luz, pode aceitar que lhes façam a cabeça, botando sangue de animal, também ser vivente, na dita cuja, debaixo da agonia do mesmo, na tola pretensão de firmar um orixá? Só se for um desses orixás do panteão dos deuses da mitologia africana, de sentido puramente imaginário, porque os espíritos da corrente astral de Umbanda jamais se prestarão a isso.
repugnam-lhes até essas práticas nefandas negras que corroem a tela fluídica que reveste o corpo astral ou o perispírito de uma criatura médium. Observação especial. Tenha sobretudo cuidado se o chefe do terreiro que você frequenta é babá mulher. Queremos lembrar mais uma vez que não estamos fazendo aqui, em outros tópicos, referência direta às genuínas médiuns da corrente de Umbanda. Estamos diretamente batendo na tecla que incide sobre a mulher babá dos candomblés e das quimbandas, dos catimbós e outras misturas indefiníveis já existentes em quantidade. Você deve verificar também se ela está dentro dos itens citados e ainda precisa ter em alta conta o seguinte: em nenhuma religião do mundo, sistema de iniciação ou escola esotérica, ou mesmo na mais simples das seitas que possam existir, a mulher participa na função, ou com o direito ou a outorga de consagrar, sagrar, sacramentar, batizar, preparar, iniciar varões, homens. Nem nos antigos cultos africanos puros, dentro de seus legítimos rituais de nação, a mulher teve esse direito, esse comando vibratório, isto é, jamais na verdadeira tradição desses sistemas existiu mulher ou Ialorixá com um bastão de comando masculino. Ialorixá pode ser sacerdotisa na função auxiliar. Como sacerdotisas ou iniciadas existem em todos os sistemas citados, mas nunca, repetimos, lhes foi dada a outorga, a ordem de sagrar ou fazer a iniciação de varões. E a veracidade do que estamos afirmando, você leitor e médium bandista, poderá encontrar se informando. Basta que olhe para a hierarquia religiosa da Igreja Católica Romana. Você já viu por acaso nas igrejas a mulher, freire, irmã, macé, etc., oficiar missa, batizar alguém, casar alguém, ordenar padres e outros? Quem é o Papa, o cardeal, o bispo, o frade, o padre, homem ou mulher? Você já viu no seio da comunidade protestante a mulher ser ordenada pastor? Então, você deve se convencer de que desde o princípio do mundo, sempre quem trouxe o direito, a ordem ou o comando vibratório para ordenar foi o homem. É porque sempre foi a ordem natural das coisas divinas, mágicas, espirituais, que no fundo foi uma imposição da própria lei kármica, de vez que o arcano que podia revelar esse mistério permanece indevassável, pois até Moisés, esse grande mago de todos os tempos, temeu levantar um pouco o seu véu, e assim simbolizou quando no seu Gênese disse que a mulher, tendo desrespeitado a ordem divina, deu de comer ao homem o fruto proibido, ou seja, antecipou por conta própria, dentro de seu livre-arbítrio, o segredo do sexo. O arcano diz que foi nela, dada sua natureza sensitiva mais aguçada, que se complementou mais depressa o plexo sacro, chakra Muladhara, enquanto do homem estava sendo submetido aos últimos retoques, pelos citados técnicos astrais. E por isso é que houve esse tal paraíso, isto é, uma pausa, um cancelamento nos meios de reprodução da espécie. Ou, para sermos mais claros, foi reconhecido pelas hierarquias responsáveis ou pelos técnicos astrais que a raça pré-adâmica vinha com certos defeitos de ordem genética. Assim, urgia corrigi-los na outra raça já em formação. Os órgãos genitais nessa raça ainda não haviam atingido as necessárias condições calculadas. Com a citada precipitação de Eva, a mulher, houve certos desvios de ordem genética ou técnica e um consequente retardamento, o qual foi quase que totalmente sanado depois de algumas providências. A consequência desse desvio, quando não se enquadra nos casos de viciosidade ou traumas morais sexuais, ou desse retardamento, ainda pode ser identificado hoje em dia nos puros casos de hermafroditismo, dentro dos quais muitos e muitos espíritos ainda não atingiram o perfeito equilíbrio técnico-vibratório de sua linha de masculinidade ou de feminilidade.
porque o paraíso, segundo o conceito interno do arcano, foi uma espécie de parada obrigatória na função sexual dessa raça, conseguida pelos técnicos astrais, através de um certo esquecimento neuropsíquico, a fim de proceder aos reparos técnicos sobre os seus corpos astrais, cujas linhas de força ou de energia tinham que passar por uma eletromagnetização especial para dinamizar a estrutura íntima dos elementos, chamados cromossomos pela ciência, de vez que não atingir ainda o protótipo idealizado pelas hierarquias, ou seja, o padrão para as raças subsequentes. Quando Eva, a mulher, precipitou o ato carnal, pelo desejo que nela refloriu mais rapidamente, sofreu em sua natureza fecundante o impacto do elemento viril masculino, ainda não complementado, causando-lhe, portanto, perturbações. Eis porque o hermafroditismo se verifica de um lado e de outro. Mas a coisa é tão lógica que, quando a ciência interfere, consegue corrigir e ressaltar a parte original, ou seja, a verdadeira linha fim do ser espiritual. Para não irmos muito longe, pois vez ou outra os jornais publicam fatos semelhantes. Lembramos o caso do francês que passou a ser a francesa Cotinelli. E foi por isso e porque prevista a consequência dessa infração, ou dessa precipitação de Eva, a mulher, que, segundo Moisés, o Senhor Deus, através do alto mensageiro, exprobou o homem e condenou a mulher, da forma que definiu em seu Gênesis capítulo 3, versículo 2. Abre aspas. Perguntou-lhe Deus ao homem: quem te fez saber que estavas nu? Comeste do fruto da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Fecha aspas. Logo em Gênesis capítulo 3, versículo 13, Moisés ainda continuou, abre aspas, disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Fecha aspas. Então veio a condenação, o que já definimos como a citada restrição kármica, que se vê em Gênesis capítulo 3, versículo 16 e 17. Abre aspas. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos de tua gravidez. Em meio de dores darás à luz seus filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Fecha aspas. Abre aspas. E a Adão disse: visto que atendestes à voz de tua mulher e comeste do fruto da árvore que te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Fecha aspas. E por alcançar perfeitamente o mistério desse arcano que agora levantamos, também Paulo, o apóstolo iniciado, já severamente doutrinava em sua epístola aos Efésios que, abre aspas, as mulheres sejam submissas a seus próprios maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo o salvador do corpo. Fecha aspas. E é por isso, ou algo relacionado com esse arcano, que nenhuma escola de iniciação do mundo se atreveu até agora a inverter essa ordem natural, ou essa injunção da própria lei kármica. E então, por que você permite ou vai aceitar de agora por diante que a mulher seja babá ou lá o que for e assuma sobre sua cabeça ou sobre seu aura, seu corpo astral ou sua tela perispirídica os direitos de um comando vibratório, se a sua própria natureza feminina foi impedida de executar essas coisas? Você não sabe que a mulher, especialmente para efeitos de ordem mágica ou de magia, é a parte negativa, úmida, passiva, esquerda, lunar? Você não sabe que a mulher não tem a próstata, uma glândula seminal própria do sexo masculino, de poder criador e de função indispensável no Kundalini, o fogo serpentino dos hindus, ou seja, a energia sexual criadora que fecunda a matriz ou o seio, o mesmo que os órgãos de fecundação da mulher? Você não sabe que esse Kundalini, ou seja, a energia sexual, é o elemento que sobe para suprir as células cerebrais através de seus neurônios sensitivos, quando o homem concentra ou desprende energia mental?
Você não sabe se a mulher concentrar também desprende energia mental e essa vai toda impregnada da qualidade de sua natureza sexual passiva, sujeita às influências de seu catamênio, regras, por força das 4 fases da lua a que ela está sujeita? Então você deve ficar sabendo que isso é em questão de magia fundamental e que você não pode nem deve receber essa impregnação vibratória sobre sua natureza de elemento masculino, positivo, direto, mormente sobre seu plexo ou chakra coronal. É quando a ignorância ou a insensatez do pessoal do candomblé e outros atinge as raias do absurdo, pois justamente na cabeça, na zona correspondente ao citado plexo, é que raspam e botam sangue de animal. Ora, ali por dentro do crânio está situada a glândula pineal, considerada a antena da mediunidade. Já imaginou as consequências disso? Basta que a mulher esteja de 3 a 7 dias antes de sua fase mensal para que se altere bastante a função receptora e transmissora desse chakra ou plexo. Poderá você, lendo isso, retrucar que não é tanto assim? Vista a Umbanda estar toda cheia de babás mulheres com seus lindos terreiros e sua exuberante filharada, inclusive homens, e que todos se submetem a tudo que elas fazem, etc. Ora, caro irmão, há muito cego por aí. Pobres irmãos de crença que não leem e que se transformam por isso mesmo em Maria vai com as outras. Fazem sempre o que lhes mandam fazer, veem o que querem que veja e ainda ficam felicíssimos somente porque a sua babá ou babá homem lhes garantiu, sugestionando-os. Possuírem lindos caboclos na cabeça e que devem ser confirmados, porque tudo vai ficar muito formoso para eles. Bem, você não vai querer comparar-se a um deles, vai? Você não vai querer ficar na eterna cegueira, não procurando saber nada, não estudando nada, não indagando nada, para fazer só o que lhes mandam, aceitando tudo, vai? Adendo B. Aqui fugimos de aconselhar aos pais de santo, babás e tatás, ou chefes de terreiro. Nesses é malhar em ferro frio. É raro o que ainda não se transformou numa fortaleza de presunção e de cegueira espiritual. Só tem olhos para seus guias. É precisamente como disse Kardec. O orgulho nos médiuns traduz-se por sinais inequívocos, a cujo respeito tanto mais necessário se insista, quanto constitui uma das causas mais fortes de suspeição, no tocante à veracidade de suas comunicações. Começa por uma confiança cega nessas mesmas comunicações e na infabilidade do espírito que lhes dá. Daí um certo desdém por tudo que não venha deles. É que julgam ter o privilégio da verdade. O prestígio dos grandes nomes com que se adornam os espíritos tidos por seus protetores os deslumbra e como neles o amor próprio sofreria, se tivessem de confessar que são ludibriados, repelem todo e qualquer conselho, evitam-nos mesmo, afastando-se de seus amigos e de quem quer que lhes possa abrir os olhos. Se condescendem em escutá-los, nenhum apreço lhes dão às opiniões, porquanto duvidar do espírito que os assiste fora quase uma profanação. Aborrecem-se com a menor contradita, com uma simples observação crítica e vão às vezes ao ponto de votar ódio às próprias pessoas que lhes têm prestado serviço, por favorecerem a esse insulamento os espíritos que não querem contraditores. Esses mesmos espíritos se comprazem em lhes conservar as ilusões, para o que os fazem considerar coisas sublimes, as mais polpudas absurdidades. Assim, confiança absoluta na superioridade do que obtém, desprezo pelo que deles não venha, e refletida importância dada aos grandes nomes, recusa de todo conselho, suspeição sobre qualquer crítica, afastamento dos que
podem emitir opiniões desinteressadas, tais as características dos médiuns orgulhosos. Transcrição literal, páginas 240 e 241, Livro dos Médiuns, 21ª edição. Adendo C. Você, irmão, pode ter já a prova disso em certos trechos da fala de um tido como Babalorixá, que extraímos da coluna especializada no assunto do jornal O Dia, de 9 de dezembro de 1963, com o título de Só podemos dar o que possuímos. Pergunta feita ao Babalorixá. Qual a sua impressão sobre o futuro dos cultos afro-brasileiros? Resposta. A minha impressão é que os cultos afro-brasileiros estão tomando uma posição correta e seu futuro é promissor. Queira Deus iluminar os dirigentes da União N dos cultos afro-brasileiros, para que conservem a tradição de nossos antepassados africanos. Nós, do Candomblé, devemos cerrar fileira com a União N dos cultos afro-brasileiros, para fortalecimento de nossa seita. Fecha aspas. Até aí tudo bem, porque a fala do Babalorixá revela sua preocupação de conservar a tradição dos seus antepassados africanos e a distinção e a posição clara que toma quando diz nós do Candomblé. Então, o que tem a Umbanda do século XX, criada, vibrada e ordenada para agir sob os céus do Brasil, especialmente nesse fim de ciclo, através de seus eguns, caboclos pretos velhos e outros, com a primitiva tradição religiosa africana, toda calcada numa mitologia de cunho nitidamente exotérica, ou seja, lançada no seio da massa ignara, tanto é que ainda impera no seio de inúmeras tribos africanas, cheias de superstições, de fetichismo, de atavismo. Pela própria terminologia usada nessa coluna de doutrinação sobre os cultos afro e afim ao Babalorixá, se vê como eles ainda estão ligados à corrente africana. Apenas para ressaltar o orgulho que eles têm ao usarem certos termos afros, para dar a entender que só eles mesmos é que estão com a verdade, com a lei, com a tradição do santo africano. Porque com isso pretendem situar a Umbanda como coisa secundária, como simples decorrência. Vejam então como fazem questão de serem tratados e conhecidos. Fulano de tal é de Odé, tem uma taba. Beltrano é Maitê, Naitobossi. Cicrano é Odéalé. Já o outro é Inhansangum, Nitá. Mas outro é Odé Temim. Madame tal é Ebame Gitalambucá. Tem cabeça de Oxum com adjunto de Ogum, etc. E ainda outros, como um certo doutor do santo que se diz Bairotô de Aquian. Todos fazem questão absoluta de qualificar o seu santé pela nação. Uns dizem pertencer à nação Gegê, Vodum, e trabalham no Nagô. Outros pertencem ao Queto, ao Molocô, a Angola. Como veem, primam por caracterizar a procedência africana. Mas a certa altura, o babá entrevistado diz uma grande verdade. Estamos assistindo a muitos elementos abrirem terreiros à torta e à direita, com a finalidade exclusiva de exploração. Dizem-se pais de santo. O pior é que eles se dizem feitos na Bahia. Com o órgão controlador, esses falsos sacerdotes vão subir ou então tomar juízo. Como veem, já não somos o primeiro e único que clama contra essa cambada de espertalhões que infestam o meio umbandista. Porém, continuaremos a apreciar a fala do Babá de Odé. Agora ela vai expender seu conceito sobre Umbanda e, como sempre, é igual ao de todos os seus pares. Continuam supondo que a Umbanda nasceu de um parto espúrio, arrancado por meio de uma cesariana do ventre dessa mistura, dessa degeneração sistematizada que são os modernos candomblés, ou os esquisitoides rituais de nação. Portanto, eis a pergunta que lhes foi feita. De que modo encara as práticas umbandistas? Resposta. Para dizer a verdade, a Umbanda é uma mistura de religiões. A Umbanda precisava ter o fundamento que lhe falta. Quase tudo que ela possui é um pouco de Angola, do Gegê, do Nagô e do Omolocô. Explico-me melhor. As danças, o linguajar, as vestes ritualísticas são de origem africana.
A Umbanda deve compreender que é uma espécie de filha caçula das nações africanas. Assim deve respeitar os cultos afro-brasileiros, isto é, o Gegê, o Queto, o Nagô, o Angola, etc. Tudo o que a Umbanda pratica é nosso. Ultimamente vemos nos terreiros de Umbanda os cânticos do candomblé e mesmo a vestimenta dos orixás são idênticas às nossas. Os que assim praticam não são umbandistas, porém oportunistas. O Supremo Conselho Sacerdotal vai fazer uma verdadeira limpeza para preservar as nossas tradições. Fecha aspas. Nós não pretendemos depreciar todos os conceitos do babá, assim como perguntando-lhes onde já se viu terreiro de Umbanda de verdade usar vestimentas de orixá, danças e outras coisas do candomblé? Porque ele diz muitas verdades quando define claramente o lado de seu candomblé, de suas nações e de seus rituais. Apenas dentro da ignorância que caracteriza o pessoal dos seus candomblés em relação à Umbanda, diz essa asneira, essa infantilidade de ser a Umbanda uma filha caçula das nações africanas, e que lhe falta o fundamento que precisava ter. Ó digno Babalorixá de Odé, você sabe o que a sua língua disse? Por acaso já leu as coisas verdadeiras sobre Umbanda? Não? Pois, se é de ler, de aprender, para poder falar certo sobre o assunto que ignora, leia nossas despretensiosas obras. Por elas verá clara e positivamente que Umbanda mesmo tem fundamento de verdade. Pois a essas práticas que você mesmo condena como subtraídas do candomblé, assim como os citados cânticos, vestimentas e outros, você já deu a resposta ou explicação certa, quando afirmou taxativamente, abre aspas, os que assim praticam não são umbandistas, porém oportunistas, fecha aspas. Está aí, a coisa como ela é. Estamos com você nesse ponto. São oportunistas, vigaristas, salafrários, porque nem são de Umbanda nem do candomblé. São exploradores do santo e você sabe disso. Mas provemos mais uma vez que o pessoal lá do outro lado não entende mesmo de Umbanda. Com as próprias palavras de uma babá de santo africano, jornal O Dia, coluna com o título Urgente o Código Sacerdotal, mês de dezembro de 1963. Pergunta feita à babá do santo africano pelo articulista. De que modo encara as práticas umbandistas? Resposta. Não entendo da Umbanda. Pouco conhecida no norte e nordeste do Brasil. Todavia, só há um Deus, de modo que um umbandista sincero e convicto merece respeito. Acho, porém, que o candomblé tem mais fundamento tradicional do que a Umbanda. Fecha aspas. Bem, lá isso pode ser. Se a babá quer dizer que o candomblé tem mais fundamento tradicional porque conserva há séculos esses rituais de sacrificar bichos de pelo e de pena, de 4 e 2 pés, para seus orixás, tem razão. Podem ficar com esse tipo de fundamento. Esse a Umbanda não tem, e não quer de jeito algum. Abomina esse atraso, essa cegueira espiritual, esse meio de chafurdar eternamente no baixo astral. A outra pergunta que lhe foi feita assim: acha que só uma pessoa feita deve chefiar terreiro? Respondeu dessa forma: creio que sim. Só a pessoa feita ou iniciada deve chefiar terreiro, o que exige preparo e capacidade. Antes de receber o DK, aos 7 anos, ninguém deverá chefiar terreiro. Em casos especialíssimos, com a assistência do babá, poderá abrir terreiro antes dos 7 anos. Mas a Umbanda não faz cabeça de ninguém. Lavagem de cabeça não tem fundamento, etc. Fecha aspas. Claro, na Umbanda não se faz cabeça de ninguém. Por aqui, por nosso lado, não se usa camarinha, raspagem de cabeça, com paçoca de sangue e outras coisinhas próprias de lá dos setores africanos. E isso aqui é Rio de Janeiro, Brasil, e a Umbanda é bem brasileira. Nasceu, criou-se e aprimorou-se sob as vibrações do Cruzeiro do Sul, justamente para incrementar a evolução da massa crente e cega, que possa ainda estar atrelada a esses decantados candomblés que de fundamento mesmo nada tem.